Oi, gente. A Polícia Federal está revelando o esquema criminoso da família Bolsonaro para se proteger e usar o Estado brasileiro não só para se proteger de investigações enquanto Bolsonaro era presidente, mas um esquema criminoso para atacar adversários políticos. Essa é uma bomba, já tem uma porrada de reportagens sobre isso. Eu vou citar essas reportagens, mas não vou ler toda a reportagem para vocês. Vou pegar o título e comentar em cima de alguns aspectos principais. Inclusive porque eu fui convidado hoje às 5 horas da tarde, das 5h20 até umas 5h50 mais ou menos, para falar na TV 247 exatamente sobre esse tema. Eu vou, inclusive, também falar na TV 247 no domingo, das 8 horas às 9 horas, sobre política, entre outros assuntos, sobre política internacional. Vou falar sobre as eleições no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos. Espero que vocês me assistam, tem muito assunto pra gente falar, mas eu quero falar sobre essa bomba que explodiu hoje e que tem várias reportagens. Uma das reportagens é essa aqui, da Daniela Lima, do Globo News, que diz... Abre aspas, vamos ver se explodimos esse vagabundo, diz alvo da Polícia Federal sobre advogado monitorado ilegalmente pela BIM. Nova operação sobre espionagem irregular avança com base em diálogo de militar que servia à agência. A Polícia Federal voltou nesta quinta-feira para uma nova fase da Operação Última Milha, que investiga a espionagem ilegal de alvos do governo Bolsonaro pela BIM. Dessa vez, porém, a apuração está robustecida por dados encontrados nos aparelhos celulares de ex-integrantes do órgão, que falam inclusive em usar monitoramento ilegal para, abre aspas, explodir adversários. O blog teve acesso a trechos da documentação que deu base à operação. A Polícia Federal confirmou, por exemplo, que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, teve sua movimentação monitorada pelos ex-integrantes da BIM. Além dele, os diálogos revelam a espionagem de escritórios de advocacia, deputados, senadores e adversários políticos de integrantes do governo que atuavam na esplanada dos ministérios. Traduzido em miúdos, o governo Bolsonaro usou a tal da BIM paralela para espionagem ilegal e para tentar destruir adversários políticos. E essa destruição parece que incluía planos mais nefastos do que muitos poderiam imaginar. Mas nós que acompanhamos o bolsonarismo há mais tempo, são planos que são dentro do que a gente imaginaria, sim. Porque a gente sabe o quão nefastas essas pessoas são. Aliás, os crimes do Bolsonaro parecem ser crimes conectados com a escala de poder. Eu explico. Bolsonaro, quando era deputado, quando era um político ali do baixo clero, ele, tudo leva a crer, o livro da Juliana Dalpiva demonstra, roubava dinheiro da gasolina, tinha funcionários fantasmas para enriquecer ilicitamente, tinha associações nebulosas com milicianos, A partir do momento que assumiu o poder da presidência, levou a mesma lógica miliciana para dentro do poder do executivo. Então, aí foi joias, cartão de vacina fraudado, utilização irregular da ABIN, essa construção da ABIN paralela e por aí vai, Um dos alvos de mandado de prisão é o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que atuava na ABIN. Fala abertamente sobre o monitoramento de um advogado próximo a Maia, ao seu superior. Vou verificar aqui, mas acho que foi no final do ano passado. Eu estava monitorando o celular dele, o tel dele, dava várias vezes na área do Bertoldo. Bertoldo é um advogado do Paraná citado diversas vezes pelos alvos da investigação. E aí tem mais detalhes. Ele era visto na BIM como alguém próximo a Maia e a ex-deputada Joyce Hasselmann. Aí, abre aspas, excelente isso, meu amigo. Vamos ver se conseguimos explodir esse vagabundo que está num DAS 5. Responde o chefe militar, o chefe do militar na BIM, o policial federal Marcelo Bormevet, também preso na operação. Então tem um monte de gente aí presa, E vamos então para outras reportagens, Outras reportagens aqui, Agentes da BIM paralela discutiam, abre aspas, tiro na cabeça de Alexandre de Moraes. Investigados avaliavam alternativas para lidar com o ministro do Supremo, incluindo a abertura de um processo de impeachment e produção de um dossiê contra ele. A quarta fase da operação, e aqui tem os detalhes, De acordo com o jornal o Globo, um trecho do relatório aponta em mensagens trocadas, descobertas durante a investigação de um ataque hacker. Um dos investigados reclama da situação e sugere que o ministro merecia algo mais. Em resposta a outro investigado,
menciona o calibre de munição 7,62. A resposta foi direta. Headshot. Tiro na cabeça. É isso aí. Vamos lá. A BIM paralela, a operação da PF mira servidores e influenciadores do gabinete do ódio. Os alvos podem responder por organização criminosa, tentativa de abolição do Estado de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo alheio. Ou seja, influenciadores bolsonaristas podem estar envolvidos com essa, e provavelmente alguns estão, envolvidos com essa BIM paralela e participaram dos planos contra a democracia brasileira e por estratégia de abolição do Estado Democrático de Direito. Ou seja, gente, vamos traduzir, golpistas. Gente que queria um golpe militar e estava se articulando para isso e usando das instituições do Estado para esses fins nefastos. Ex-assessores de Carlos Bolsonaro são alvo de operação da PF contra a BIM paralela. Polícia Federal mira integrantes do esquema de espionagem ilegal no governo Bolsonaro, incluindo, claro, assessores do Carlos Bolsonaro. Áudio mostra Bolsonaro e Ramagem discutindo blindagem a Flávio contra a investigação sobre rachadinha. Ou seja, eles já estavam ali se articulando para impedir a prisão do Flávio Bolsonaro, cujas evidências dos crimes de a chamada rachadinha, que é peculato, né? Roubo do dinheiro público para enriquecimento. Aliás, a família Bolsonaro tem comprado muitos imóveis com dinheiro vivo, né? O que sugere que o dinheiro era sujo, né? E essa é uma forma de tentar lavar o dinheiro, né? Aliás, uma prática muito comum na máfia, né? E temos aqui várias notícias. A BIM paralela foi utilizada para barrar depoimento de Carlos Bolsonaro à CPI da Covid. A estrutura foi utilizada para difundir informações falsas sobre o senador Alessandro Vieira, que propôs convocar Carlos à CPI. Ou seja, a BIM paralela foi utilizada para blindar o Carlos Bolsonaro de ter que responder coisas e ser humilhado, né, na CPI da Covid. Né? Acabou por aí? Não, tem mais. Tem mais. Vamos ver aqui. Polícia Federal apresentou provas e indícios suficientes, diz Moraes, sobre o caso da BIM paralela. Né? E aqui na revista Fórum, a BIM paralela, Carlos, Flávio e Renan foram beneficiados por espionagem ilegal. Relatório da Polícia Federal mostra que, sob o comando de Ramagem, a BIM produziu dossiês para interferir em processos dos filhos do Bolsonaro. Ex-presidente também foi beneficiado com a investigação caso Adélio. Leia a íntegra. E tem muitas outras reportagens sobre isso. Tudo porque o Alexandre de Moraes retirou o sigilo, também encaminhou junto com a Polícia Federal, e a Polícia Federal está fazendo busca e apreensão e prisões. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, tem os presos também, eu esqueci de... Aqui, ó, essa parte aqui é importante, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Quem são os presos no PF, pela Polícia Federal no esquema de Carlos Bolsonaro e Ramagem? E aqui tem foto com as figuras, né? Algumas delas, né? E aqui o nome deles, né? O Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, que foi cedido pela BIM, outro alvo aí. Marcelo de Araújo Bormevet, ex-agente penitenciário no Distrito Federal, enfim. Matheus Esposito, videomaker, atuou na coordenação de vídeo da Presidência da República. Richard Dyer Poser, gestor de produção industrial. Rogério Beraldo de Almeida, dono de perfis da horda bolsonarista, influenciador e tudo mais. E também tem mandado de prisão e busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nas cidades de Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Ou seja, o esquema bolsonarista, a rede bolsonarista de utilização do Estado brasileiro para fins nefastos está sendo revelada. Está sendo desnudada, está sendo demonstrada todos os seus tentáculos pela Polícia Federal. A Polícia Federal está mostrando isso. Essas pessoas estão sendo presas, né? Presas, várias delas conectadas com essa rede, e se quiserem salvar a própria pele, diante de tantas provas que estão sendo coletadas, como o Alexandre de Moraes disse, as provas são contundentes, que esse pessoal estava se organizando para ameaçar a democracia brasileira, e ameaçaram.
esse pessoal vai provavelmente querer, alguns deles, negociar delações premiadas e entregar ainda mais provas dos mandantes, daqueles que coordenavam esse esquema, essa organização criminosa. O que eu tenho a dizer é que nada disso surpreende, nem um pouco. Agora, tem que parabenizar a Polícia Federal por realizar essa investigação com tanta firmeza, né? E ir atrás dessas pessoas, mostrar esse gigantesco esquema, cuja escala, né, a gente já especulava que operava em diferentes estados, com participação de influenciadores, gente de origem do exército, da polícia e de outros lugares, e o esquema está sendo completamente... E nos próximos dias, vocês vão ver uma verdadeira inundação de reportagens sobre isso. Nós estamos apenas nas primeiras horas em que isso daqui está sendo demonstrado. Essas pessoas já estão sendo presas, os influenciadores e tal. Para um ex-presidente e para vereadores, para deputados, o processo é mais lento, porque eles têm foro privilegiado. Foro privilegiado que o Bolsonaro disse no passado que era contra, mas que agora é o foro privilegiado que ele disse que era contra, mas era só da boca para fora, não é? Que está protegendo ele e os seus aliados na política dessas prisões. Prisões preventivas, prisões por causa da abundância de provas, porque o resto do pessoal do baixo clero que não tem essa proteção, muitos já estão sendo presos. O que eu tenho a dizer sobre isso é que bom que a Polícia Federal está trabalhando para punir aqueles que ameaçaram a democracia brasileira. E torço, e entendo que nós todos temos que pressionar para que o judiciário brasileiro faça o seu dever constitucional, seu dever democrático republicano e julgue com severidade todos esses que ameaçaram a nossa democracia. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto nesse vídeo. Mas eu vou analisar com mais detalhes com o Ricardo na TV 247 hoje às 5h20 e torço para que vocês assistam também a live da TV 247 no domingo das 8 às 9 horas, que nós vamos falar sobre esse e outros assuntos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, quem sabe vira membro ou apoiador ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.